Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma metodologia que a gente desenvolveu para você se destacar na nova era que a gente está chamando de a era dos dados. Eu sou o Paulo Pereira, fundador e CEO da Desbrava.ai, plataforma de monitoramento e comportamento dos consumidores no ambiente online e offline. E aí, com base nas dores dos clientes da Desbrava, nós desenvolvemos um projeto intitulado de A Era dos Dados, que virou um ecossistema com o propósito de empoderar pessoas e empresas a se destacarem no ecossistema dos negócios com decisões baseadas em dados. E o que é a era dos dados, né? A gente vê todos os dias muitos materiais, conteúdos, pessoas falando sobre o mercado digital, transformação digital, dados para lá, dados para cá. E, na verdade, nosso intuito com esse projeto A Era dos Dados é justamente dar um direcionamento e uma clareza de como você se destacar nas suas decisões baseadas em dados, né? Primeiro, é muito importante a gente entender da onde vem tudo isso e qual que é o cenário atual para quem trabalha com dados e para quem quer escalar o seu negócio de uma maneira mais baseada em dados, né? Então você tem hoje 81% das pessoas e dos executivos querem introduzir tecnologia, querem introduzir dados para desenvolver relacionamentos mais fortes com seus clientes, né? Isso está muito ligado ao crescimento do e-commerce, crescimento do ambiente digital e da necessidade de você tomar decisões muito mais assertivas ali no dia a dia, né? Da maneira muito mais rápida, né? Pesquisas apontam isso, pesquisas apontam que 54% dos executivos hoje de ponta acreditam que o comportamento de compra das pessoas no mercado digital vão passar de uma simples compra de produto ou serviço para experiências, né? E para você ter uma experiência completa com o seu cliente, você precisa conhecer ele, você precisa conhecer o ambiente, ter uma análise de dados muito bem assertiva para poder aplicar isso no dia a dia ali, né? 55% das pessoas também acreditam que as cadeias de valor tradicionais vão ser substituídas, ou seja, tudo que a gente conhece hoje, da maneira como está sendo feito, vai mudar nos próximos anos, né? Pelo menos metade do que está acontecendo vai mudar. Isso já vem acontecendo nos últimos anos, né? Com a chegada de empresas nativas digitais, como a iFood, como o Rappi, como a Facile, como o Conta Azul, como essas unicórnios que surgiram justamente para mudar o ambiente dos negócios de como eles eram feitos, né? Então isso vem mudando, isso tudo vem se alterando com base em dados, né? São empresas nativas digitais e nativas de dados, né? Elas estão trabalhando não só com o core business deles, mas estão trabalhando com dados também, né? E isso vem surgindo também muitas oportunidades para empresas começarem a atuar em outros negócios, né? Por quê? Porque ela já tem ali uma base de dados muito grande. Você pega o Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Uber, elas começam a entrar em novos negócios justamente porque elas têm o conhecimento do cliente, né? Das necessidades do cliente. Então hoje muitos executivos acreditam que os concorrentes deles vão vir de outros mercados além daqueles que eles estão atuando. E aí uma coisa importante, com base nisso tudo, e eu estou trazendo esses pontos justamente para depois explicar como que a gente resolve tudo isso e como que a gente aplica isso no dia a dia, só para vocês terem uma ideia, 65% dos consumidores vão escolher outros produtos se você não personalizar a sua comunicação para ele. Se você não fizer uma comunicação com base naquilo que o seu cliente quer ver, o seu cliente vai buscar outros concorrentes, ou vai buscar outras empresas que vão resolver a dor dele. E estamos falando aqui de 2/3 dos consumidores. Isso é uma pesquisa da Salesforce, que tem trabalhado muito em cima disso, e fica muito claro que se você tem uma comunicação customizada, o seu cliente vai ter 23 vezes mais chances de comprar de você, com base nas empresas que não têm decisões com base em dados. Então, se você tem uma cultura de dados e o seu concorrente não, você tem 23 vezes mais possibilidade de conseguir alcançar aquele cliente que está buscando uma solução. Então, veja, é muito importante começar pela cultura de dados, né? Começar a criar processos dentro da sua empresa, do seu negócio, do seu estabelecimento, da sua equipe, para começar a desenvolver essas estratégias. E começando com cultura, vem todo o estudo e todas as pesquisas que a gente vem fazendo, né? Que aí surgiu esse projeto Era dos Dados justamente
por causa disso, que foi quando a gente criou uma metodologia, né? Como desenvolver estratégias escaláveis dentro das empresas com base numa metodologia e simplesmente não saindo fazer estratégias pontuais e andando em paralelo, né? Então a gente desenvolveu uma metodologia que a gente chama de metodologia 4Cs, que justamente começa pela cultura. Então é muito importante falar de cultura, por quê? Porque hoje em dia ainda tem muitas empresas, né? Inclusive empresas tradicionais e empresas grandes, que tem sido muito difícil começar uma cultura com base em dados, né? Simplesmente as pessoas falam, poxa, no meu mercado as coisas não são assim, ou na minha empresa a gente já vem fazendo as coisas certas, a gente vem tendo sucesso, não dá para a gente implantar uma cultura orientada a dados, né? Isso tudo tem caído por água abaixo, porque tem ficado cada vez mais claro que todas as empresas, e as empresas que estão se destacando, são aquelas que têm estabelecido essa cultura, né? Agora, como criar uma cultura data-driven, né? Uma cultura orientada a dados dentro das empresas? Só para vocês terem uma ideia, a Harvard Business Review fez uma publicação em fevereiro de 2020, até um pouquinho antes da pandemia, onde ela aponta as 10 etapas para criar uma cultura orientada a dados. E a gente vai falar aqui sobre o destaque sobre algumas delas, para vocês entenderem que existem pesquisas, existem publicações relevantes sobre o tema e que ajudam, assim, pessoas, equipes e empresas se destacarem no mercado digital e se destacarem nele com base em dados. Por que é tão difícil, às vezes, a gente entender que é complicado começar essa cultura, né, dentro das empresas? E aí, para deixar uma coisa muito clara, né, às vezes a gente acredita que essa dificuldade vem de conhecimento técnico, né? Às vezes a gente acha que não tem pessoas tecnicamente com conhecimento para aplicar aquela cultura, mas não é, né? Às vezes simplesmente parte do próprio alicerce cultural da empresa, que parte lá de cima e todos os níveis, de mudar esse conceito, né? Isso tudo é muito importante até aqui, mas vocês vão ver a nona, que para mim, junto com a 10ª, nenhum projeto de dados, nenhuma metodologia, nenhum processo é consistente se você não aplicar a 9ª principalmente. E aí, falando um pouco desses 10 mandamentos que foi feito pela Harvard Business Review, a cultura orientada a dados começa pelo topo. Essa para mim é o primeiro mandamento dentro de uma cultura, tá? Por quê? Se não começar pelo CEO, pelo fundador da empresa, pelo fundador, os outros níveis não vão seguir essa mesma cultura, né? Então eu vejo muitas empresas hoje que a gente já trabalhou, na Desbrava, por exemplo, são tradicionais, que são de mercados tradicionais, como transportes, como agronegócio, até empresas de entretenimento que eram extremamente tradicionais, que começaram uma cultura de dados partindo pelo topo, né? Simplesmente é o diretor, o CEO, assumindo que ele precisa mudar o posicionamento dele, e aí vem toda a equipe por trás e todos os profissionais entendendo essa mudança de comportamento e todo mundo começa a mudar. Então é muito importante que uma cultura orientada a dados parta do topo, né? Então, assim, se você tem encontrado dificuldade de fazer com que seu chefe compre as suas ideias de decisões com base em dados, primeiro tem que começar com a cultura da própria empresa e a cultura dele. Escolha as métricas com cuidado, né? É o segundo ponto que eu coloco dentro dessas etapas e desses mandamentos importantes dentro da cultura. Muitas empresas saem analisando todo tipo de métrica possível, né? Aquelas reuniões intermináveis para analisar números, analisar métricas, sem chegar a lugar nenhum, né? Eu já participei de muitas reuniões assim, onde fica ali um monte de gente analisando números sem ir para lugar algum. O que eu sugiro nesses casos, né? A empresa precisa ter muito claro e ter muita astúcia na análise dos dados para ter as métricas que realmente faz sentido no dia a dia do cliente e no dia a dia do mercado, né? O que é importante para o meu cliente? XYZ, vamos analisar as métricas relacionadas a isso, né? Às vezes a gente fica muito focado em analisar a concorrência, analisar market share, sendo que você pode analisar números que vai gerar mais valor para o seu cliente e para o seu negócio, né? Então, antes de partir para as outras etapas da cultura, é muito importante começar a analisar quais são as métricas principais para o seu negócio. Agora, o que eu gosto muito é desse terceiro ponto, né? E eu estou falando isso, eu estou me baseando numa pesquisa que foi realizada por um veículo de grande relevância, de publicação
que faz muito sentido para a gente no dia a dia, e não é uma opinião minha, né? Eu estou aqui explicando algo que a gente vem pesquisando ao longo do tempo e que a gente valida nos nossos negócios, a gente aplica nos nossos negócios. Então, esse terceiro ponto é muito importante. Não isole os seus cientistas de dados. Primeiro, o que é um cientista de dado, né? É aquela pessoa que busca, através dos dados, uma solução para determinados problemas. Todo problema dentro da era dos dados começa com uma pergunta. O que eu preciso responder? Qual que eu preciso resolver? Né? E aí vem o cientista de dados, analisa todos aqueles dados, junto com os analistas, junto com os responsáveis, e dá uma solução com base naquilo. Isso envolve algoritmos, isso envolve inteligência artificial, machine learning, diversas outras tecnologias que a gente pode falar aqui mais para frente. Mas é muito importante que o cientista de dado esteja cada vez mais inserido no negócio. Ele não pode ser uma pessoa que você leva o problema e ele vai trazer para você a solução. Não, ele tem que participar do problema, ele tem que estar no dia a dia, ele tem que participar das táticas e das estratégias que você está adotando com o seu cliente, no seu negócio, e ele vai ser uma peça fundamental nisso. Por isso que é muito importante que o cientista de dados esteja ligado com marketing, com vendas, com produto, com planejamento estratégico, porque ele vai identificar, às vezes, alguma dor que, às vezes, o departamento não está identificando e vai trazer a solução, né? Então, é muito importante, não isole os seus cientistas de dados. Um quarto ponto, né? Corrija rapidamente os problemas básicos de acesso a dados, né? Tem muita empresa que cria um departamento de ciência de dados, né, ou o antigo Business Intelligence, para fornecer dados para os outros departamentos. Então, hoje a gente tem aplicado muito projeto na Desbrava, onde a gente entende como que é a estrutura de dados de cada cliente para poder traçar as estratégias ali, né, para o digital, que é onde a gente atua. Então, é muito importante que você resolva os problemas de acesso a dados dentro da empresa, né? Todas as áreas precisam ter acesso aos cientistas de dados, aos analistas de BI, quem está trabalhando com esses dados, né? Então, por exemplo, você trabalha com marketing de influência, você precisa ter uma pessoa olhando as estratégias, tudo que está acontecendo com marketing de influência, ela está analisando dados e fornecendo para os departamentos, seja para marketing, para vendas, para produtos, para planejamento estratégico. É muito importante que você tenha isso em mente. Não demore muito para corrigir esses problemas de acesso a dados dentro da sua empresa. Um quinto ponto importante é você quantificar a incerteza. O que eu quero dizer com isso? É muito importante você entender que certeza absoluta, quando você trabalha com dados, não existe, né? Às vezes você vai encontrando as respostas ao longo do processo, ao longo dos projetos que você está trabalhando, mas é muito importante você entender que muitas vezes você não vai ter a resposta certa para tomar uma decisão. Você vai ter ali opções, né, através dos dados para interpretar e falar, vamos tomar essa decisão, né? É muito importante entender que a inteligência artificial e a inteligência humana andam muito em conjunto nesses projetos de dados, justamente por causa disso, né? Muitas vezes os dados vão estar incompletos e você vai ter que tomar uma decisão com base neles, né? Então é importante quantificar essas incertezas. O que é uma incerteza para mim? O que eu tenho de certeza? E aí, ir tomando as decisões com base nisso. Sexto ponto, faça provas de conceitos simples e robustas, né? Não aqueles projetos extravagantes e frágeis. O que eu quero dizer com isso? Todo projeto de dados ele precisa ser rápido, você precisa tomar decisões rápidas e mudança de rotas de uma maneira muito simples, né? Então eu sempre falo, às vezes, com as pessoas que trabalham comigo, com dados, ou até clientes nossos que estão buscando um projeto mirabolante, extravagante de análise de dados, um monte de cruzamento, um monte de gráfico, sendo que a resposta é tão simples, às vezes num simples Excel, ou mesmo que não seja um Excel, uma coisa muito simples, porém robusta, para você tomar decisão, né? Então, resume, né? Busque os caminhos mais fáceis para as suas análises de dados. Às vezes é muito simples o que você está buscando, e a nossa natureza humana, e eu já fiz muito isso, a gente busca sempre o mundo ideal, a gente sempre busca aquela certeza absoluta que eu falei agora há pouco, e muitas vezes com uma simples análise de dados a gente consegue um nível de entrega robusto, tá? Então isso é muito importante. Sétimo item é você ter um treinamento especializado
que deve ser aplicado nas horas certas. O que eu quero dizer com isso? O mundo digital e tudo que a gente faz na era dos dados muda muito rápido, né? Então, eu acredito muito que com as novas tecnologias que vão surgindo, novas linguagens, novas ferramentas, novos projetos, novas necessidades, às vezes aquilo que a gente está fazendo de uma maneira, já tem outras maneiras mais fáceis, mais objetivas de serem feitas. Então, é muito importante que a equipe e as pessoas relacionadas nos nossos negócios tenham um treinamento especializado, né? Eu sempre brinco que às vezes tem gente que fala assim, como que eu vou investir tanto no funcionário, treinar ele na atual conjuntura que está uma competitividade enorme, e aí as pessoas vão lá e roubam ele de mim, né? Eu prefiro dizer que é mais fácil a gente investir nas pessoas e elas irem embora do que a gente não investir e elas ficarem, né? Essa é uma frase que eu gosto muito. Então a gente tem que continuar sempre investindo em treinamento especializado com as tecnologias e as metodologias de ponta para que as pessoas possam estar preparadas dentro da nossa empresa. 8ª etapa desse estudo, né? Qual que é? É você analisar dados para ajudar os funcionários e não somente os clientes, né? Todo esse projeto de dados começa internamente. Obviamente você quer levar soluções para o seu cliente, mas a gente também precisa que esses analistas de dados, cientistas de dados, levem soluções para dentro da empresa. Então, cria essa cultura de analisar dados para levar soluções para os funcionários, para as áreas, né? Para a gente poder estruturar essa cultura e lá na ponta, quando chegar no cliente, ou concorrer, por exemplo, com os nossos competidores, a gente está mais preparado. 9º ponto, esteja disposto a trocar flexibilidade por consistência. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre consistência, mas você precisa trocar essa flexibilidade por consistência, pelo menos no curto prazo. Por que isso? Muitas vezes nos projetos de dados, principalmente agora com a transformação digital, pandemia, aceleração do e-commerce, por exemplo, a gente precisa tomar decisões muito mais rápidas, né? E que você precisa ter uma consistência depois de você ter criado essa cultura. Então, depois de a cultura estabelecida, depois desses processos estabelecidos dentro da empresa, se você tiver uma consistência dessas entregas que você precisa fazer, consistência nesses treinamentos, consistência nessa filosofia, nessas etapas que eu falei, você vai deixar de ter que ficar se flexibilizando, né? De ajustando a rota ao longo do caminho, justamente porque você está tendo essa consistência, né? Você deixou de ficar buscando certezas, que foi uma das etapas que eu falei anteriores, para buscar entender as incertezas, né? Então você está criando processos dentro da cultura da sua empresa e por isso essas 10 etapas são importantes, justamente por causa disso. E a 10ª etapa, essa é muito clara de que ela vai te ajudar na cultura orientada a dados, que é o quê? Você precisa criar o hábito de explicar as suas escolhas analíticas. O que eu quero dizer com isso? Uma das etapas mais importantes na cultura de dados, seja dentro de uma equipe, seja dentro da empresa como um todo, é você passar a mensagem, né? Dentro de toda aquela análise que você fez, dentro dos projetos de dados, é você passar a mensagem. O que é essa mensagem? Qual foi a resposta que você trouxe para um problema? Qual é a solução que você está trazendo para uma dor do seu funcionário, da sua empresa, do seu cliente, por exemplo? Tá? Então a mensagem é muito importante, né? Então esse hábito de explicar essas escolhas analíticas é muito importante. E aí eu trago aqui, eu vou até falar em outros conteúdos mais para frente, sobre o método 4Ms. Então dentro dos 4Ms, o mais importante é entender o que? Também é um processo para te ajudar dentro da cultura da empresa, né? O primeiro M é motivação, né? O que te motiva a entrar num projeto de dados, a criar um processo, a mudar a cultura da sua empresa, né? Então motivação. Método, qual é o método que você vai usar para aquilo? Seja para mudar a cultura da sua empresa, seja um método para fazer uma análise, seja um método para motivar a entrega daquela mensagem, por exemplo. Quais são os mecanismos envolvidos nisso, né? O que você vai trazer de mecanismos para trazer solução para a sua equipe ou para o seu projeto de dados. E o quarto, que é justamente esse que eu estava falando, que é a mensagem, né? Então, a mensagem é uma das coisas mais importantes quando você aplica uma metodologia ou quando você traz essas etapas que eu falei, né? As 10 etapas são importantes, concluindo com a 10ª, que é a mensagem. E aí,
para a gente entender o quanto a cultura é importante, né, dentro das empresas, a gente precisa se basear em alguns casos, né? Eu vou trazer aqui alguns casos que eu gosto bastante, que a gente vem acompanhando, que a gente vê destaque, né, uma empresa de sucesso, como o Magazine Luiza, por exemplo, né? Eles começaram a cultura de dados deles lá atrás, em 2011, né? Já estamos falando aqui de mais de 10 anos, começando com 2 pessoas, né? Já tinham uma visão de que eles tinham muitos dados de clientes. Poxa, vamos começar a trabalhar esses dados. Começaram com 2 pessoas ali. Quando chegou 2019, né, poucos anos atrás, já eram mais de 40 pessoas envolvidas nesse time relacionado a dados, né? E eles dividiram todo esse departamento de dados. Muito importante entender como o Magazine Luiza fez isso, com base nessa estruturação do departamento. Isso fica de lição para muitas empresas começarem ali a colocar algumas posições e cargos dentro da empresa, né? Então, ele era dividido entre pesquisa, né? Pesquisa de dados, CRM, ações recomendadas através desses dados, exploração de dados, inteligência de dados, as ferramentas de data science, né? As ferramentas de ciência de dados, engenharia de dados. Cada um desses era um departamento, né? E o 8º, não menos importante, que muitas empresas têm, que é o Business Intelligence, né? Que é aquela pessoa que trabalha com a inteligência do negócio, trazendo todos esses dados, mas esses 8 departamentos dentro da estrutura de dados do Magazine Luiza é muito importante a gente entender, e as posições dentro deles, né? Como que eles estavam separando as posições dentro desses 8 departamentos, né? Então você tinha lá analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, desenvolvedor, especialista em base de dados, especialista em inteligência artificial. Todas essas posições tinham várias pessoas, né? Então, essa estrutura é um ponto de partida para a gente entender como que o Magazine Luiza chegou onde ele chegou. E aqui eu trago uma frase que os próprios executivos do Magazine Luiza falam sempre em palestras que estão disponíveis por aí na internet, sobre como eles criaram essa cultura de dados, né? Então eles falam o seguinte, qual que é a nossa missão dentro do departamento de dados? É democratizar o acesso aos dados dentro da empresa, para que resolvam problemas do negócio com inteligência de dados. Isso fica muito claro como que eles estão desenvolvendo as estratégias deles, trabalhando os dados que eles têm de cada cliente, de cada mercado que eles estão atuando e como tirar proveito disso tudo. Agora, um insight muito importante, né, que isso se aplica a todas as empresas, e eu já falei disso quando eu falei das 10 etapas daquela publicação da Harvard Business Review, que fala o quê? Você precisa ter acesso ao dado, você precisa democratizar isso dentro da empresa, todo mundo precisa ter acesso a isso, né? Então hoje, dentro da Magalu, mais de 4.000 colaboradores têm acesso aos dados, né? Ao Data Lake. É um self-service de dados que eles criaram ali dentro. E antigamente, e ainda muitas empresas funcionam assim, você tem que solicitar acesso aos dados, você tem que solicitar acesso aos sistemas. E eles criaram uma cultura onde todo mundo tem acesso a todos os dados que eles estão trabalhando, né? Isso acaba acelerando as decisões das pessoas individuais, dos departamentos, de cada segmento onde eles atuam. Então isso fica um insight muito importante dessa democratização e acesso aos dados internos. Agora, um insight extraído direto do dia a dia da Magalu, né? Depois que eles criaram essa cultura de dados, eles começaram a customizar todas as decisões deles com base nesse Data Lake, com base em todos essas análises e esses dados que eles vieram trabalhando ao longo do tempo. E aí eles, dentro dessa cultura, eles criaram algumas premissas, né? E que isso faz parte do dia a dia de todos os funcionários, que são quais? Simples é melhor do que complexo, né? Lembra que eu falei lá das etapas? De às vezes a gente fica buscando a complexidade dos dados, como apresentar, como passar a mensagem. O simples é muito melhor do que o complexo, tá? Acessível é melhor do que lindo tecnicamente. Então às vezes você está lá buscando tecnicamente mostrar um negócio lindo, mostra ele simples, de uma maneira mais objetiva, que às vezes a resposta é o que mais importa, né? Acurácia é tudo,
documentação e didática fazem a diferença, né? Você documentar a mensagem que você quer passar, documentar o histórico dos dados que você fez e passar com didática, né? O que a pessoa que está recebendo essa informação, essa solução sua, precisa saber, né? Então, com didática você passa isso e ter uma governança desses dados, né? Isso passa muita confiança, isso gera confiança. Então, essas 5 premissas foi o que o Magalu aplicou na cultura de dados dele. Então, veja, a gente está falando aqui de cultura, passamos pelas etapas, passamos por processos, passamos por passar a mensagem correta para as pessoas, com base naquela cultura analítica, e por fim as premissas de um baita case, que é o Magalu, e que pode ser aplicado em qualquer empresa. Outro case que as pessoas citam muito, né, e que eu também gosto muito e tenho me dedicado a aprender, a estudar e a pesquisar sobre, é do Mercado Livre, né, que foi uma empresa que se transformou muito forte nos últimos anos, decolou na pandemia, decolou com e-commerce, vem trazendo muitas soluções para os pequenos e médios negócios, principalmente. Até grandes empresas têm entrado no Mercado Livre com as suas lojas, né? O Mercado Livre quebrou muito aquela objeção do passado, né? Aquele preconceito que as pessoas tinham de vender as coisas lá, e hoje faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo compra ou vende no Mercado Livre. E para muitos analistas, para muitas pessoas que olham o Mercado Livre de perto, elas consideram o Mercado Livre uma data company, né? Ou uma nativa digital, aquela empresa que praticamente cresceu muito com base numa cultura de dados, numa cultura digital, tá? Então, eu gosto de citar sempre como muito importante no Mercado Livre são as 3 lentes, as 3 visões que eles têm relacionado à cultura de dados. E aí no final desse case do Mercado Livre, eu vou falar alguns números curiosos do dia a dia deles, que são números que a gente não vê muitas vezes na mídia ou em vídeos, que faz parte de uma pesquisa que a gente fez de outras publicações, e esses números vão surpreender o que fez o Mercado Livre chegar onde ele chegou hoje. A primeira visão na análise de cultura do Mercado Livre é referente à AWS, né? Então, que foi a empresa que o Mercado Livre escolheu para criar todo o seu data lake, né? Colocar lá, centralizar todos os seus dados, né? O seu ambiente de dados no ambiente da AWS. E a AWS é uma empresa da Amazon que é um concorrente do Mercado Livre, né? Se você parar para pensar, né, muitas empresas tradicionais vão falar, poxa, por que eu vou colocar o meu dado dentro da AWS, que é uma empresa da Amazon, né? Que possivelmente vai ser um concorrente meu aqui no Brasil, né? O Amazon entrou recentemente no Brasil, está concorrendo com o Mercado Livre, e aí é muito importante essa cultura de dados, né? Essa cultura aberta, essa visão aberta dos executivos, para entender que muitas vezes limitações e objeções internas nossas faz com que a gente deixe de trabalhar com soluções que possam ajudar a gente a escalar o negócio, né? Então o Mercado Livre se escalou muito, né? Trazendo mais soluções para os clientes, estratégias de lançamento de produto. Estão entrando agora o Amazon Recognition, né, que faz todo o reconhecimento das imagens, dos vídeos postados ali para criar uma inteligência artificial e um aprendizado de máquina para trazer soluções. Isso tudo eles têm se beneficiado com uma solução de um braço do concorrente dele, né? Então, essa visão aberta é muito importante para a gente poder quebrar essas objeções nossas do dia a dia. E só para adicionar nisso, né? O Mercado Livre está criando um próprio data lake deles, chamado Melee Lake, que inclusive na ótica da AWS transforma o Mercado Livre num dos principais clientes que eles têm na América Latina, né? Então, quebrar essa objeção, criar essa cultura de trabalhar com dados, aproveitar soluções que às vezes estão ali do seu lado e às vezes você não quer trabalhar, ajuda muito a escalar uma empresa como essa. Uma outra visão dessa cultura estabelecida pelo Mercado Livre, trazendo aqui da ótica da Google Cloud, né? Que é uma outra solução que o Mercado Livre buscou para resolver uma das dores que eles tinham, né? Qual que é um dos principais desafios do Mercado Livre, né? É adaptar toda a estrutura que eles têm ao crescimento exponencial que eles estão se propondo ter, né? Com o volume de informações e volume de transações que eles estão tendo ainda mais nos últimos meses por conta da pandemia, né? E aí eles escolheram o Google Cloud para suportar todo o sistema
de missão crítica da SAP, né, que foi um sistema que eles escolheram para transacionar todos os movimentos e volumes de dados que eles têm ali dentro. E aí eles precisavam de uma estrutura para colocar tudo isso. Eles escolheram o próprio Google Cloud para isso. Acabou dando uma robustez toda para a estrutura de dados deles. E por que eu estou falando tudo isso? Né? São dicas de casos aplicados que a gente pode, inclusive, adotar em empresas menores. Eu adoto, por exemplo, na minha, né? Trabalho também com as mesmas soluções que o Mercado Livre. Para quê? Para você ter uma estrutura de dados escalável, né? Então aqui eu falei sobre exponencialidade, né? Que o Mercado Livre está buscando. Então eles estruturaram o alicerce das soluções deles, né? E isso você pode fazer também com empresas pequenas, com estabelecimentos pequenos, por exemplo, para estruturar os seus dados, né? Com processos automáticos, com inteligência artificial. E acaba ficando um negócio muito mais estruturado. E uma terceira visão, aqui partindo da ótica interna do próprio Mercado Livre, né? Assim como o caso lá do Magalu que eu falei anteriormente, eles também criaram um Data Lake, né? Que eu até falei que eles colocaram o nome de Melee Lake, e todos os usuários, todos os funcionários têm acesso a isso. Né? Todos os funcionários internos têm acesso a esses dados, eles estão tomando decisões com base em dados dentro da própria empresa. Então, veja, não estamos falando aqui de um departamento fechado só analisando o comportamento do consumidor, do cliente final deles, mas internamente os funcionários criaram uma cultura de acessar esses dados para tomarem as decisões deles. E por que eu falei das duas lentes anteriores, né? Na visão da AWS e na visão da Google Cloud? Porque o Mercado Livre, ele chaveia a estrutura multi-cloud deles entre as duas soluções, entre a AWS e Google Cloud, para justamente ter um backup, para justamente evitar que o sistema caia, para evitar perder dados. Então, eles estão criando essa cultura de infraestrutura de dados para que toda a estrutura da empresa esteja preparada nas tomadas de decisões, e aí virou uma cultura orientada a dados justamente por conta disso tudo. E agora eu vou trazer alguns números do Mercado Livre para mostrar a consistência que eles vêm estabelecendo com base nessa cultura que foi implementada ao longo dos anos, e para mostrar o quanto é importante começar lá de trás essa cultura, né? Hoje são 5.000 desenvolvedores procurando desenvolver soluções de todo esse projeto estrutural de dados que eles têm. São 8.000 aplicações rodando simultaneamente, né? Todos os dias. É muita aplicação, é muito algoritmo rodando cada segundo, né? O Mercado Livre faz 23 vendas a cada segundo. Então vocês imaginam o tanto de dados rodando ali em todas essas aplicações, né? São 50.000 instâncias de servidores virtuais, né? Rodando simultâneo também. E aí, para completar, né? Que para fechar com chave de ouro esse case, hoje são mais de 6.000 pessoas trabalhando no time de tecnologia do Mercado Livre. Então, vocês imaginam a importância que eles estão colocando nesse projeto de dados dele. É uma empresa de dados que tem lá como core um marketplace que conecta pessoas com outras que querem comprar, né, ou vender. Então, essa cultura que eles vieram desenvolvendo ao longo do tempo, hoje está muito focada em muitas das vezes num time de tecnologia. E mais números ainda surpreendentes, o negócio do mercado Ads, né, que são aqueles anúncios que quem está vendendo pode fazer para ter destaque dentro do Mercado Livre, mostrou que através dos dados, né, eles conheceram melhor o cliente dele, o canal que eles estavam fazendo essa comunicação, o conteúdo que eles tinham que comunicar para os clientes. E aí a gente cai em um dos Cs da nossa metodologia que a gente vem trabalhando, que é o de conhecimento, que eu vou falar um pouco mais para frente, que eu vou falar num outro vídeo. O conhecimento do seu cliente, do seu concorrente, dos canais, do conteúdo e do custo, né? Esses 5 Cs são muito importantes para você estabelecer uma cultura de dados também, né? Depois de você ter estabelecido essa cultura de dados, fica muito mais fácil você aplicar esses 5 Cs. E o Mercado Livre fez isso, né? Depois de eles terem conhecido todo esse ecossistema, eles tiveram
49% de aumento nas transações a partir dos anúncios. Você imagina, uma empresa cresceu praticamente metade no número de transações com base nesses anúncios, depois de ter feito toda uma análise de dados, né? Eles tiveram 65% de aumento na geração de receitas e 8% de redução nos custos de mídia deles. Então você imagina que uma empresa do tamanho do Mercado Livre investe milhões e milhões de reais, dezenas de milhões de reais em mídia, você reduzir 8% é muito dinheiro, né? E eles fizeram isso a partir do quê? A partir do conhecimento do cliente, do conteúdo, né? Depois de ter estabelecido uma cultura orientada a dados. E aí é um assunto, né, para mais de metro, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conhecimento mais para frente. E obrigado, pessoal. A gente falou aqui, então, de temas muito importantes para estabelecer uma cultura orientada a dados, né? Falamos de etapas importantes nesse processo, falamos de uma metodologia que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, com base em dores dos nossos clientes, com base em pesquisas que a gente vem falando. Então, se você gostou desse conteúdo, convido você a seguir o nosso Instagram, @aeradosdados.ed, e também todo esse conteúdo que a gente falou aqui hoje é baseado num e-book que a gente desenvolveu, que se você quiser baixar gratuitamente, é só entrar lá no nosso site www.aeradosdados.com.br e lá na seção de conteúdos tem esse e-book para baixar, totalmente gratuito. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês.